Gente, Deus te abençoe muitíssimo. Aonde você estiver ao alcance da minha voz, que o Espírito Santo fortaleça você, que o Espírito Santo segure nas suas mãos, que o Espírito Santo firme as suas mãos cansadas, os seus joelhos trementes, seus pés vacilantes, seu coração turbado. Onde você estiver, que o Senhor toque na sua vida. Aonde tem um mal, um desânimo, um abatimento, uma tristeza, um sentimento de derrota, de fracasso, uma vontade incrível de desistir, um sentimento de inutilidade, nós repreendemos agora no poder do nome de Jesus, que você receba ânimo, que você receba força, renovo, coragem da parte de Deus, para você prosseguir, para você realizar, para você viver, para você caminhar, para você ser abençoado e abençoar outras pessoas, ser ajudado e ajudar outras pessoas, em nome de Jesus, amém. O texto que nós vamos compartilhar, que está no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, versículo 10, passaremos a ler. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, uma escritura, um decreto foi feito. E esse decreto dizia que ninguém poderia fazer nenhum pedido para nenhum Deus, para qualquer pessoa, um espaço de 30 dias, só para o rei. Então, Daniel orava 3 vezes ao dia com a janela aberta para a banda de Jerusalém, que era um ato profético que ele fazia, porque ele estava orando pelo retorno para Jerusalém, porque ele estava no exílio ali em Babilônia. O povo estava exilado também ali em Babilônia e tinha uma profecia, Deus já tinha prometido que eles retornariam. Então todo dia ele estava ali orando e colocando essa causa diante do Senhor e a janela aberta para a banda de Jerusalém, profetizando que o povo ia voltar, que eles voltariam a clamar em Jerusalém, a se reunir ali e tal, colocando tudo diante do Senhor. Quando houve esse decreto, ele continuou fazendo isso. A sentença para quem desobedecesse o decreto era ser lançado na cova dos leões, mas ele não temeu a sentença. Ele não desistiu de fazer o que ele fazia, porque aconteceu algo contra o que ele estava fazendo, aconteceu uma intimidação, aconteceu um cerco do inimigo, um ataque do inimigo, e ele continuou. E o que aconteceu com ele? Ele foi lançado na cova dos leões. Só que Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova. Deus não impediu que ele fosse para a cova dos leões. Mas dentro da cova dos leões não aconteceu nada com ele. E tudo isso que Deus fez na vida de Daniel, esse grande livramento que Deus deu para ele, exaltou o nome do Senhor, exaltou a própria vida de Daniel naquele reino. E o nome do Senhor foi glorificado porque ele não mudou de lado, por causa de uma pressão, por causa de uma acusação, por causa de uma sentença, por causa de uma perseguição, por causa da sua própria vida. Ele não mudou de lado. Ele continuou do lado de Deus. Ele continuou posicionado para Deus. E ele foi lançado naquela cova pela sua perseverança, pelo seu amor a Deus, mas a sentença veio porque
ele estava sendo alvo de inveja. Ele estava sendo invejado porque esse capítulo 6 diz que ele tinha sobre ele um espírito excelente, que capacitava Daniel para resolver problemas que ninguém conseguia resolver. Então, o rei colocou Daniel sobre 120 presidentes, ele mais 2. Ele colocou 3 homens, Daniel um dos 3, sobre os 120 presidentes ali daquele reino, mas ele estava pretendendo colocar Daniel sobre todo o reino. Isso acabou com eles. Eles se uniram para destruir a vida de Daniel. E Deus pelejou por ele. E aqueles homens que promoveram essa sentença, essa lei, fizeram toda essa trama, eles foram lançados na cova dos leões. Eles foram lançados. Então, o mal que eles planejaram para Daniel foi sobre eles mesmos. Então, nós vemos aqui nesse texto a importância de resistir. Você está fazendo a obra de Deus, você está orando pela sua família, alguma coisa vai acontecer para fazer você desistir. Não desista. Vai acontecer de algum lado, de alguma forma, de algum jeito, uma situação que vai dizer para você, você vai ter que parar. Você não pode continuar orando por essa causa, você não pode continuar trabalhando nessa obra, você não pode fazer isso que você está fazendo, e você vai ter que fazer uma escolha. Ou você fica na posição que Deus quer que você fique, ou você vai para o outro lado. Ir para o outro lado é derrota. E ficar do lado de Deus é vitória, porque Deus vai te proteger, porque Deus vai defender a nossa causa. Se porventura Daniel entrasse na cova dos leões e os leões destruíssem o corpo de Daniel, porque o espírito eles não iam conseguir destruir, nem o legado que Daniel deixou eles não iam conseguir destruir. Se isso acontecesse, é porque era vontade de Deus que Daniel fosse estar com ele. Se isso acontecesse. Mas, enquanto não chega o dia que Deus tem preparado para nos chamar, enquanto não chegar essa hora, nós vamos ter livramento para cada situação que acontecer. Nós vamos ter a intervenção de Deus, Deus agindo para curar, Deus agindo para libertar, Deus agindo para defender a nossa causa de toda injúria, calúnia, maledicência, de toda injustiça. Nós vamos ver Deus trabalhando e derramando o poder dele, jogando por terra barreiras, jogando por terra impedimentos, jogando por terra setas, embaraços, armadilhas, tramas, laços contra a nossa vida, para nós continuarmos seguindo, fazendo aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, executando o plano que Deus tem para a nossa vida, vivendo o plano que Deus tem para nós e realizando dentro desse plano, conforme a vontade de Deus e a capacitação que Ele nos dá para viver o plano dEle e fazer a vontade dEle aqui na terra. Então você não desista, você continua em nome de Jesus. Nós temos aqui esse exemplo de Daniel, que não desistiu, e também temos o exemplo de Jesus. Jesus não desistiu. Quando ele sentiu tanta dor, porque ele já sabia o que ele ia passar, e ele estava ali orando, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Então, ele colocou diante de Deus que ele queria fazer a vontade de Deus e que ele queria que a vontade de Deus se estabelecesse. E a vontade de Deus se estabeleceu. Ele foi para a cruz, ele sofreu tudo naquela cruz, ele morreu naquela cruz, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, a morte não deteve Jesus, o túmulo, o sepulcro também não deteve Jesus,
Jesus ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre e virá para nos buscar. E nós, enquanto estamos aqui na terra, tomamos posse de toda a vitória que ele conquistou para nós na sua morte e na sua ressurreição. A cura, a libertação, o domínio sobre o pecado, todas as maldições quebradas da nossa vida, todos os pecados perdoados, recebemos a vida eterna em Jesus Cristo. Então, toda a renúncia de Jesus, toda a obediência de Jesus valeu a pena. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus deu para ele um nome que está acima de todo nome. E que todo joelho vai se dobrar diante desse nome, no céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele recebeu toda essa honra de Deus, porque ele foi fiel ao Senhor, e nós também precisamos tomar a decisão de sermos fiéis ao Senhor e de obedecermos a sua palavra, custe o que custar, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar. Pai, eu coloco diante de Ti muitas pessoas, Senhor, que estão querendo desistir por causa de uma pressão, uma acusação, um cerco, por causa de qualquer situação. Ajuda o Teu filho a continuar, ajuda Teu filho a perseverar, ajuda o Teu filho a prosseguir, traz a Tua vitória para a vida dele, para a vida dela, em nome de Jesus. Eu clamo para que nessa noite o Senhor venha curar todos os enfermos que estão hospitalizados, todos os enfermos que estão em casa, na rua, que o Senhor derrame a tua cura, que todo mal saia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muitíssimo.